Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Como vão? Como vocês estão? Como que vocês estão se sentindo neste momento, nesse dia? Olá, boa noite. E todas as formas de expressão a partir desse momento, né? Oi, tudo bem? Aí, vamos lá. Só carinhas que já conheço aqui. Umas sempre novas. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, pessoal. Não tenho mensagem, não. É o que todo mundo quer. Mensagens. Para falar a verdade, a gente já recebeu tanta mensagem, né? Eu acho que muito do que a gente precisa, do que a gente quer, já estão nas mensagens anteriores, que foram muito amplas e complexas. Trouxeram um quantum de informação muito poderosa. E se a gente for olhar um pouquinho mais para trás, desde que eu abri o canal no YouTube, né? Abri em 2020, março de 2020, eu atendi o chamado de Jesus e abri o canal do YouTube. E foi exatamente assim. Eu estava num lugar sagrado, que gosto muito aqui, na minha cidade, em Curitiba, e de repente eu estava caminhando na natureza e me deparei com Jesus à minha frente. E aí ele falou comigo. Ele me pediu algo, que era exatamente para abrir o canal, abrir a forma de comunicação, e que estava na hora de eu acreditar que esse meio, né, esse instrumento que a gente tem hoje, precisava ser utilizado. Que não bastava eu estar anos e anos com muitas pessoas ao redor, sempre no presencial, com muitos eventos, com muitas cerimônias, com muitos e muitos cursos, né? Mais de 20 anos trabalhando no presencial. Então, eu achava que realmente eu estava fazendo aquilo que ele me pediu já lá no início, mas não era. Eu atendi Jesus. E hoje nós temos mais de 500 vídeos no YouTube. É bastante conteúdo. É muito tempo para navegar, é muito tempo para refletir, é muito tempo para ouvir mensagens que foram trazidas no período mais crítico da nossa existência, que foi o período da pandemia. E os seres de luz, os mestres ascensos, Jesus, Maria, mãe de Jesus, né, Nossa Senhora, como eu chamo Maria, minha mãe, trouxeram muitas informações, muitas canalizações, estão lá mais de 500, eu acho que está beirando quase 600 vídeos que a gente tem nesses anos de março de 2020 até aqui, né? Então, a gente precisa rever às vezes as mensagens e não solicitar mensagens, né? Recebi várias mensagens de apelo hoje, não tô bem, tô com medo. O que a gente faz nessa hora, Josi? As mensagens falavam que nós entraríamos num período difícil e será que tudo que está acontecendo, que está disparando aí em acontecimentos e notícias, é isso mesmo? Então eu resolvi, eu senti no meu coração assim um chamado, né? Fiquei naquela, não avisei de novo, né? No imprevisto, sempre me pega no imprevisto, porque eu atendo aos chamados, né? Claro que às vezes eu poderia estar, como muita gente pede, estar aqui assiduamente, mais assiduamente, e agendando para que as pessoas se preparem, mas eu trabalho muito com a espontaneidade. Eu sou assim, infelizmente. Então, eu acabo vindo e deixo sempre gravado aqui para que mais e mais pessoas possam acessar, né? O que me trouxe aqui?
para dar algumas palavras só. Tenham fé. Se nós achamos que somos seres de fé, nós vamos acreditar a partir de agora que nós somos fé. E a fé vai ser um exercício diário de afastar, recuar, dar um passo para trás diante dos noticiários, respirar fundo e exercitar a entrega ao divino, a esse divino criador, a esse divino que nós acreditamos, a esses seres de luz que acreditamos que estão conosco, nos dando toda a sustentação que cada pessoa do seu jeito, conforme as suas reações aos impactos que estão por vir, e já fomos avisados que seria assim, um período bastante difícil. Teve mensagem que falou do país Brasil, as dificuldades e os desafios que o país vai enfrentar. Muita gente ainda desconhece a verdade, mas muitos já se identificam com uma forma. Se é certo ou se não é, o tempo vai dizer, né? As escolhas de cada um. E realmente nós precisamos estar aqui falando isso de novo, que a fé é o único bem maior que nós temos nesse momento. Não adianta a gente ficar buscando notícia para entender melhor, não tem o que entender. Nós estamos num processo e numa travessia de tempo e espaço agora, em função de todos os acontecimentos que estão por vir. Nós estamos numa travessia de vendas nos olhos. E o que a gente faz quando é colocado a vendas nos nossos olhos? Nós vamos ter que ser obrigados a entrar no coração. A entrar no nosso coração, no nosso eu interno, no nosso eu interior. E encontrar lá dentro uma força que talvez a gente nunca tenha acessado, mas que todos nós possuímos. Todos nós possuímos uma força interior extraordinária. Todos nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Querem uma prova que nós somos fortes? Volta no tempo agora, numa situação que te pegou de forma totalmente inesperada, que com o tempo as coisas se organizaram e aquilo passou. E você olha para trás e você diz: quem foi aquela pessoa que passou por tudo aquilo? Quem foi aquela pessoa que alcançou aquela superação? Eu sou prova viva disso. Porque às vezes eu faço esse retorno, sabe? Eu sei que você já conhece um pouco da minha história, mas eu sempre penso: quem era aquela Josimere que superou aquilo que foi a prova mais difícil que foi colocada no caminho dela? Quem era aquela mulher? Quem estava dentro daquela mulher? Como que aquela mulher deu conta de viver aquilo? Né? 3 meses de vida o seu marido tem. Eu escutei isso. Nem tinha ideia do que ele estava passando, que doença ele tinha. O que estava acontecendo ali foi muito difícil. Então, eu sempre olho, eu sempre pergunto, quem era aquela pessoa que superou tudo isso, que passou por tudo isso, que vivenciou tudo isso? Isso me dá uma paz no coração que vocês não fazem ideia. Então, a gente não pode duvidar. Jamais nós não podemos duvidar do nosso potencial, do nosso poder de superação diante dos desafios que a vida nos dá.
E agora nós temos algo em comum, porque todos nós, nesse barco, todos nós que estamos nesse barco chamado Brasil, todos nós que estamos nesse barco, nesse navio chamado planeta Terra, fazendo a travessia. E cada país está fazendo a sua travessia, porque não é só o nosso país que está passando por dificuldades. Não. Não mesmo. Hoje vi uma notícia que muitas pessoas de fora, né, da Alemanha, estão migrando para os países vizinhos. Numa imensurável, num número incontável de pessoas. Eu tenho alunas que moram na Alemanha. Então, testemunho vivo das dificuldades que esse país está atravessando. Outros tantos, Espanha, Portugal, enfim, muitos países, cada país está passando o seu grande desafio. O seu grande desafio não tem como nenhum país deixar de lado e não olhar para aquilo que vai ter que viver. O globo terrestre não vai poder mudar o curso da sua história. Nada poderá mudar o que está por vir. Então, diante disso, o que você faz? Você entra no desespero? Você chora? Você alimenta aquela insegurança que paira no ar? Você abre o coração, joga tudo aquilo para dentro e diz: essa dor é minha e eu vou viver ela até o último momento? Não, não é assim que a gente vai superar as dificuldades que estamos por viver. Não é se entregando ao desespero, não é se entregando ao medo, não é deixando o medo tomar conta de você, que você vai encontrar essa força interior que está dentro de você também. Essa força interior que eu coloco, né, que sou prova viva dela, eu descobri no momento de desespero, no momento de que parece que apagaram a luz da minha vida. O que eu fiz para encontrar essa luz interior dentro de mim? Hein, meus irmãos? Eu chamei Pai. Pai, não larga a minha mão. Eu encontrei a ponte da fé direta, ao vivo e a cores. E eu senti na mesma hora, e eu escutei na mesma hora: eu estou com você, você não está sozinha. Então a força veio com tudo. A força veio com tudo. Então é isso que a gente tem que aprender a fazer na hora de que a gente percebe que os acontecimentos estão abalando a nossa estrutura interior. Nós temos que encontrar a nossa fé, a nossa ponte, o nosso porto seguro. Sem um porto seguro, a gente não sobrevive nesse mundo. Então, quem é o porto seguro? E não adianta responder que é um amigo. Ele é o braço direito, o porto seguro. Isso vem da onde? Isso vem dessa conexão que o nosso coração alcança, que vem de Deus, da nossa fé, seja a manifestação da fé que você viva, que seja verdadeira, que seja real para você. Cada pessoa tem uma inspiração diferente, mas você tem que ter isso bem definido agora. Você tem que saber qual é a sua ponte que governa a sua vida através desse porto seguro que essa ponte constrói. Sem isso, você vai surtar, você vai se entregar no medo, você vai se entregar no desespero, a sua mente vai criar um monte de infinitas possibilidades, trazendo o terror, e você vai ficar cega
cego diante daquilo que pode tirar você da situação que você está sentindo. Não precisa ser com dor. Essa travessia, como a gente fala, né? O Brasil, os países todos, o globo terrestre, se a gente sabe que nada pode mudar o que está por vir, e nós sempre soubemos e fomos avisados que para que a gente possa chegar lá naquele ponto que a gente tanto deseja, a gente vai ter que passar, a gente vai ter que enfrentar a grande travessia. E para que a gente chegue lá naquele lugar, vai piorar bastante, para depois melhorar. Mas nós vamos ter estrutura para isso, porque a força que a nossa fé vai construir é gigantesca, vai nos dar segurança, vai nos dar firmeza, vai nos dar condições de passar por tudo isso sem entrar no nosso pior, na nossa pior performance, né? Então não podemos nos abandonar agora. Agora é hora da gente segurar na nossa mão, de a gente confiar naquele que jamais nos abandonou, em momento algum. Nós não somos filhos de chocadeira. Nós somos filhos do divino, do eterno e infinito divino. Nós todos somos a inspiração do nosso Criador aqui. Nós todos estamos sendo guiados por Ele. E mais, muitos de nós somos os 144 mil almas que vieram a este mundo para tornar possível esse momento. Então, quanto mais você se sente um trabalhador da luz, mesmo que você tenha acabado de despertar, não importa se você despertou há muitos anos, se você despertou há alguns anos, ou se você despertou há alguns meses, você despertou. Não importa que você não saiba o que fazer com esse novo olhar que a tua vida trouxe. O que importa é que você precisa entrar dentro de você e encontrar a inspiração divina que habita o seu ser. E se deixar guiar por essa inspiração, e isso chama-se divindade. Todos nós estamos conectados a uma divina forma de ser através do nosso Criador. E essa inspiração vem para fortalecer nesse agora, nesta grande passagem que todos nós vamos dentro desse barco chamado Brasil, dentro desse grande navio chamado Planeta Terra, e a gente vai fazer essa travessia e vai dar tudo certo. Mas não podemos nos impactar e ficar paralisados diante dos acontecimentos, porque isso tira todo o nosso potencial. Tira todo o poder que a gente tem sobre a nossa própria vida e existência. Então, o que eu venho falar aqui, rapidamente, com poucas palavras, é: vamos nos manter fortes. Vamos nos manter em oração. Vamos nos manter na grande vigília que Jesus sempre nos pediu: vigiai e orai, orai e vigiai. O que isso quer dizer? Em vários momentos, e dependendo do momento que a gente está vivendo, isso tem um significado ainda mais profundo e diferente, né? Então, nós vamos estar sendo colocados à prova da nossa fé agora, nos mantendo num grande alicerce divino da estrutura interior que habita o nosso coração celestial. Nós somos a grande inspiração de Deus. Nós somos a criação de Deus. Nós somos o plano realizado aqui. Nós somos a nossa própria expressão divina aqui e agora. E nós precisamos acreditar nisso.
que não estamos sozinhos, que estamos sendo conduzidos e quanto mais nós orarmos, meditarmos, usarmos todos os instrumentos, os decretos, as orações, as próprias afirmações e o olhar totalmente dentro do pensamento. Opa, esse pensamento não me serve. Pera, caiu uma vírgula aqui. Tô sentindo alguma coisa ruim, é porque eu deixei um pensamento crescer. Dentro do quê? Do medo, da insegurança, da negatividade, da falta de esperança, da falta de conexão. E aquilo cresceu, tomou conta e aí eu tô muito mal. Eu tô com medo, eu tô com... Isso não é você. A oscilação energética que vai acontecer a partir de agora é muito grande. Existe um campo de luz que está dentro de você e ao redor de você, você tem muitas influências que querem que você também faça parte de todo esse processo de desestabilização, né? Então, agora é hora de você entrar dentro do seu eu, se fortalecer, se protegendo, invocando os escudos e a espada de Arcanjo Miguel à sua frente, à sua direita, à sua esquerda, atrás de você, à frente de você, abrindo seus caminhos somente na luz, acima e abaixo de você. Fazer esta oração de Arcanjo Miguel pedindo a governança e a guiança dele todos os dias da sua vida. É hora de você usar todo tipo de instrumento que possa trazer equilíbrio. Sabe? Se você tem condições, peça a um amigo que faça reiki em você. Frequente lugares que possam te fortalecer. Se dedique mais à sua verdadeira espiritualidade, a um caminho que possa te fortalecer diariamente. Chame amigos para fazer o rosário dentro de casa, para fazer orações dentro de casa, para meditar juntos. Façam meditação guiada. Sempre tem aquele um pouco mais líder que possa conduzir vocês. Práticas espirituais que possam elevar a sua frequência, mantendo você no seu melhor. É hora de nós usarmos a nossa criatividade agora, para que a gente forme uma base sólida de estrutura, para que a travessia fique mais leve. Então, como a gente já falou lá atrás, nesse tempo é o encontro de almas que acontece. Nós temos grandes afinidades com muitas pessoas, e essas pessoas estão vindo na nossa direção e não é por acaso. Elas vêm para passar com você esse período de vida. Porque isso já foi programado lá atrás, de que nesse momento do planeta, os maiores desafios que iríamos enfrentar, nós iríamos nos aproximar para criarmos visivelmente os nossos escudos de proteção. A oração, ela fortalece. A meditação alinha os nossos corpos sutis, nos fortalece. Ficamos mais atentos às variações emocionais, aquilo que nos afeta, temos mais controle, autocontrole, autodomínio, mais responsabilidade sobre o nosso estado mental, emocional, psico e espiritual. Então, a bola foi colocada na nossa mão. E a gente que vai ter que saber jogar agora, né? É isso. Eu vim rápido para falar um pouquinho, para vocês não esquecerem de tudo que eu já falei aqui e que é importante relembrar. Então, nós temos que entender a melhor forma de nos estruturarmos para podermos continuar nesse caminho que nos pertence e que não vai se modificar. Nós não vamos poder fugir desse caminho. Nós não vamos poder nos esconder dentro dessa travessia.
Mas a gente vai ter que, às vezes, controlar o excesso de informação que vai vir. E as pessoas vão nos tentar, porque as pessoas mais medrosas que não conhecem como se organizar e se equilibrar, elas vão procurar ajuda. E vão bater a sua porta. E você tem que saber o que você vai fazer com isso. E como isso pode te afetar, ou como você pode ser o grande suporte de um bom amigo ou de uma amiga que precise de ajuda. Os fortes sobreviverão. E nós vamos entender que a força sempre esteve dentro de nós. E que nós vamos conseguir passar por tudo isso e tudo vai ficar bem ao final. Mas enquanto nem começou ou piorou, a gente tem que estar exercitando já a nossa fé, a nossa condição positiva, os nossos pensamentos e buscando as fontes que podem nos retroalimentar da estrutura do bem maior que nós precisamos manter dentro de nós. Vai dar tudo certo. A gente precisa confiar no plano divino. E eu repito mais uma vez, o plano de Deus Micá, o plano deste ser supremo que gera a vida e que exerce sobre esse movimento da vida a perfeição do seu olhar, e o plano de Deus é soberano? Eu não duvido disso. Mas vamos juntos nos ajudando mutuamente da melhor forma que estiver ao nosso alcance, ok? E se tiver mensagem, eu volto aqui, ou se não tiver mensagem, como eu disse, temos muitas mensagens para rever, que vão nos alimentar a esperança que precisamos, a força que necessitamos. E não esqueçam, no meu canal do YouTube, estão lá quase 600 mensagens, ok? Tem muito conteúdo lá que você pode se ajudar, é só navegar. Fiquem bem, fortes, exercitando a fé diária, trabalhando e se dedicando à manutenção da sua mais elevada espiritualidade. E você precisa descobrir o que te faz bem, a forma que isso faz você ficar mais seguro. Eu já estou aqui fazendo meus banhos de ervas diários, né? Quando estou com as ervas nas mãos, eu invoco os seres da natureza que fortaleçam e potencializem o poder das ervas que jogo pelo meu corpo após o banho. Eu já estou com os incensos mais direcionados na minha casa, no meu lar, para purificar o meu ambiente. Já ativei a força interior do meu lar, construindo e cocriando em 4 lados, em 4 faces, o escudo de Arcanjo Miguel sobre todo a minha casa. Ativei a energia crística do Mestre Jesus no crucifixo que está na porta de entrada, na espada de Arcanjo Miguel que tenho atrás da porta, e tudo isso está sendo realinhado e reativado aqui e agora. Não durmo sem envolver a minha casa mais uma vez nos escudos de luz azul do manto sagrado de Arcanjo Miguel e com certeza Ashtar-Sheran também. E em Jesus eu entrego o meu coração todas as noites para que ele me fortaleça ao amanhecer. Peço que eu possa lembrar dos meus sonhos de forma nítida, clara, para que a minha consciência seja mais alinhada à minha verdade. Peço clareza, entendimento, interpretação positiva e reta em relação a tudo aquilo que vem através dos meus sonhos. Ganhando mais consciência, ganhando mais força para entender o meu processo emocional,
Porque se eu entendo melhor o que está refletindo emocionalmente na minha vida diante de tudo que vivo, eu tenho mais domínio sobre as oscilações que tudo que está ao meu redor podem provocar em mim, né? Realizando e realinhando tudo aquilo que me afeta direta ou indiretamente, para que eu tenha força, discernimento e sabedoria para lidar com tudo que está dentro de mim como pessoa e como o ser divino que está aqui a serviço do plano maior. É complexo estar aqui, mas é possível. Tá bom, pessoal? Fiquem na paz de Deus, na paz de Jesus, na paz de todos os seres que alinham e alimentam a sua vida e existência. Força, fé, amor e coragem. E querem uma dica? Façam uma meditação e peçam uma frase para o momento que vocês estão vivendo. Que vocês possam intuir uma frase positiva que você use como um mantra diário. Eu tenho muito isso. As frases, às vezes, ficam muito tempo na minha cabeça. Eu utilizo por muitos meses, por anos até. E é a mesma. De tempos em tempos eu peço, Jesus, me traz uma frase para o momento que eu estou vivendo. Uma afirmação bastante assertiva que possa me ajudar a cocriar a minha vida diariamente. E aquilo flui e vem na minha mente. E me ajuda muito. Tenho certeza que vocês têm todo esse potencial. Todos nós temos o grande potencial. A gente precisa silenciar às vezes para entender e fazer com que isso brote de forma consciente. Aonde está a minha força? Dentro de mim. Aonde está a nossa força? Dentro de nós. Todos nós temos. Que Mãe Maria abençoe todos os filhos dela. Que Mãe Maria fortaleça e proteja os corações de toda a humanidade. Que Mãe Maria possa abençoar esse momento e que os anjos de Maria desçam à terra, estejam no nosso país, conduzindo na luz maior os desígnios deste país, para que nenhum mal humano ou espiritual possa interromper o plano divino que está destinado ao nosso país. Nenhum mal humano ou espiritual possa interromper o fluxo divino dos acontecimentos do Deus desse universo, do Deus desse universo que está na governança do nosso planeta Terra. Todas as nações e os seres que estão gerenciando essas nações nos lugares certos, nos pontos certos e estratégicos, para que seja revertido todos os enganos, para que seja dissipada toda a condição contrária ao plano de Deus Micá. Todos os seres que estão nos planos divinos, identificados pelo plano maior, recebam neste momento a força dos anjos de Deus. Os anjos de Deus. Os instrumentadores do plano maior. Que eles habitem com força, fé, amor e coragem os lugares aos quais foram designados. E vamos acreditar que tudo tem o tempo certo, a hora certa para acontecer e existir. Clamamos nesse momento, então, as bênçãos divinas, a força e a fé para todos os guerreiros que estão sobre a terra, que são obreiros de Deus, na paz
e no amor, na fé, na força e na coragem. Tudo se mantenha em harmonia. Que tudo aconteça no nosso globo terrestre, no nosso país e todas as nações, com o menor esforço de sofrimento possível, e que o plano de Deus se concretize. Isso é o que eu peço todos os dias, todos os momentos das minhas orações. É o que eu peço, que tudo seja com o menor esforço de sofrimento possível. O que isso significa? Que tudo que pode ser evitado, será evitado. Ok, gente? Deu um quentinho no coração? Ficaram as pessoas que escreveram aqui para mim, que estavam angustiadas, que tá muito difícil. Eu acho que é isso aí, né? A gente pode, sim, a gente pode fazer um trato aqui, acabei de ver uma ideia. A gente pode criar, na segunda-feira, às 18 horas, pra gente, onde quer que a gente esteja, a gente fazer uma corrente de oração, cada um do seu jeito, tá? Eu vou fazer 9 Ave Marias às 18 horas da segunda-feira, todas as semanas. E sempre que na segunda-feira, às 18 horas, for possível, esse será o momento que você, onde quer que você esteja, você pode orar com fervor para que se concretize o plano de Deus sobre a terra. Ok? Quem puder. Ah, mas eu estou trabalhando nesse horário. Você só faz um pensamento positivo ali naquelas 18 horas. Estou fazendo parte dessa grande corrente de luz e você estará conosco. Vamos fazer isso? 18 horas é uma hora bem especial, porque é a hora que dizem muitas mensagens, que às 18 horas é o horário que diariamente os anjos de Maria descem à Terra. Então, por isso que eu estou dizendo às 18 horas. Que seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta e todos os dias, 18 horas, a gente fazer pelo menos uma Ave Maria. Quem topa? Para que o plano de Deus seja aqui estabelecido, com o menor esforço de sofrimento possível. Pode ser? Vamos colocar um joinha, quem quer, quem vai fazer parte, e faz os comentários aqui. Eu estarei fazendo as orações às 18 horas. Eu topo, eu vou fazer parte, ok? Então, vamos combinar. Coloca nos comentários aqui quem vai estar na corrente de oração. E não deixa a peteca cair, pessoal. Nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos, tá bom? Bora fazer essa corrente e bora fazer agora 3 Ave Marias quando eu fechar aqui a live. Terminou, Josiméria, a live? Vamos fazer 3 Ave Marias, tá bom? E bora fazer aqui o comentário. E vamos, pessoal do YouTube, quem entra no YouTube, por favor, compartilha, comenta, curte, faz a inscrição no canal. Aqui também, muita gente entrando nova, mas nós precisamos aumentar isso para que essa corrente de oração seja ainda maior. A luz já venceu. Nada pode mudar o que está por vir. Ok, pessoal? Posso acreditar que vocês estarão fazendo essa afirmação? A luz já venceu. Nada, nem ninguém, contrário à luz de Micá, pode mudar o curso do seu plano divino, que é soberano, absolutamente soberano. Positivo? Conto com vocês. Escreve os comentários aqui, todo mundo colocando comentários. Eu estarei orando.
às 18 horas todos os dias. Não pode, estou trabalhando? Faz um pensamento. Eu faço parte dessa grande corrente de luz. E compartilhe com o máximo de pessoas, vamos fazer isso aumentar. Nem tinha isso na intenção, hein? Eu ia ficar 10 minutinhos aqui no máximo, já não sei quanto tempo eu já tô aqui. Mas é assim mesmo, né? A gente começa a se inspirar e aí as coisas brotam para nós. Somos a luz em manifestação aqui. Nós vamos cocriar através da oração? Sim. Nada poderá mudar o curso do plano divino de Deus Micá. Amém, amém e amém. Anjos de Maria dizem amém. Até a próxima, pessoal. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem, cuidem dos seus pensamentos e não deixem a peteca cair. Entendendo o jogo qual é, né? Beijo. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo.